Olá pessoal, estou aqui de volta depois de um bom tempo para mostrar para vocês minha cidade com alguns detalhes. Como vocês sabem, é bem difícil a gente conseguir peças extras aqui no Brasil, né? Principalmente nas cidades que não tem pick a brick. E aí a gente vai se virando como pode para montar a cidade, mas eu não tenho todas as calçadas, eu não consegui fazer uma pista, até porque meu espaço é restrito, eu preciso construir. As pistas prontas não servem, eu vou ter que criar meu próprio espaço. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de tudo que eu tenho na cidade, tá? E aí vou detalhando em alguns elementos depois. Tem essa primeira parte aqui, que é formada principalmente pelos modulares oficiais da Lego e algumas coisas que eu construí e adaptei de outros sets, tá? Esse set aqui é baseado na escola do Hidden e aqui é uma criação totalmente original, feita a partir de peças de outros sets e de peças compradas avulsas de Classic e de outros sets que eu peguei para desmanchar e fazer mocks. E aqui embaixo tem a parte litorânea da minha cidade, tá? Que é algumas adaptações, algumas mudanças. Aqui eu mudei um set da série Friends, tá? La Locanda, desculpa. E peguei algumas peças que eu tinha azul para construir esse cenário aqui de água com o náufrago aqui na mini ilha, tá? Sendo abusivamente deixado de lado por um monte de gente que está passando do lado dele e ignorando a presença dele ali na ilha. E aqui eu tenho um set da própria Lego, né? O Diner, um dos primeiros que eu adquiri, o restaurante parisiense, um set difícil de encontrar aqui no Brasil, né? Assim, atualmente até no mundo inteiro, que é um set mais raro, é o da Detectives Office, tá? E aqui a livraria, uma parte dela, que já é um set mais recente do ano passado, tá? Aqui eu tenho uma criação original minha, que é uma hamburgueria, que tem um primeiro piso ali, ó, e partes de um set da linha City, um set de incêndio no bar do hambúrguer, que eu adaptei, usei elementos para criar essa quina da minha cidade, tá? Aqui agora já tem o Assembly Square, o Largo da Assembleia aqui no Brasil, tá? Que está encaixado aqui do lado desse meu original, fiz com a ajuda do meu amigo Pedro. Ó, tem um vitral aqui feito de peças translúcidas, uma inspiração meio da cultura árabe aqui, ó, de formas geométricas e curvas que fazem esses arcos mais estilizados. Tem um mini toldo aqui, a portinha de entrada, é como se fosse uma loja de elementos culturais. Aí eu não defini ainda, não botei todos os elementos definidos na cidade. Aqui eu não defini também, aqui é a minha adaptação da escola de Hidden Side, eu não defini o que é ainda o prédio, tá? Eu pretendo depois criar um storytelling, um roteirinho para tudo isso, né? Mas por enquanto eu estou trabalhando arduamente na elaboração da cidade com os recursos que a gente tem aqui no Brasil. E aqui eu tenho a outra parte da livraria, ao lado da delegacia de polícia, que é o set modulado desse ano, tá? Por último aqui, fechando essa quina, eu tenho o Corner Garage, né? Que é um set que vem com esse posto de gasolina e oficina. Vou ter que virar aqui um pouquinho para vocês verem o detalhe, que ele tem ali a entrada da oficina, uma porta de garagem mesmo. E aí tem algumas coisinhas que eu vou colocando, né? Eu não consegui construir ainda a minha avenida, mas aí tem carros e personagens de outros sets. Esse set aqui que é da linha City, que é bem legal, o caminhão de sorvete, alguns animais, carrinho de sorvete e coisas que eu vou adicionando. Esse aqui é de um set que vem bastante coisa, que é de um parque de diversões de City. Tem bastante personagem, um set que tem 14 personagens e vai ajudando a elaborar esses detalhes da cidade, tá? Aqui embaixo eu já te mostrei para vocês o La Locanda da linha Friends que eu criei. Aqui eu tenho a casa do surfista recente da série 3 em 1, casa de praia da linha Friends, tá? Eu normalmente não uso os personagens da linha Friends, não gosto, acho que foge muito do padrão Lego, mas tem aqui, dei chance para elas duas ficarem aqui curtindo o espaço, tá? Fiz uma modificação no farol de Friends também,
tirei os elementos na cor rosa coral, que deixavam muito destacado o farol e destoavam um pouco da minha cidade, apesar do farol ser bonito de todo jeito, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a praia que eu construí com alguns elementos, faltam muitas peças, mas pretendo continuar a produzir, tá? E aí, dando continuidade, a cidade não para por aqui, tá? E aí aqui, pessoal, descendo agora para a parte mais baixa da minha cidade, né, que aproveita os móveis que eu tenho disponíveis para montar. Eu tenho o Ninjago City Gardens, que é o jardim da cidade de Ninjago. Ele não está tão bem encaixado na cidade, eu não trabalhei muito bem nisso ainda, tá? É um set que eu fiquei muito interessado em obter, porque eu gostei bastante dos elementos que tem, mas eu pretendo fazer algumas adaptações, tá? E aqui vocês vão ver uma sequência de originais meus, aí já muda um pouco o cenário. Aqui uma loja de chocolates que eu construí. Os meus mocks têm poucas peças, né? Não tenho tanta coisa, então a maioria são apenas fachadas ainda. Eu pretendo construir com mais detalhes. Aí aqui, ó, são duas vitrines, uma inferior e uma superior, e o elemento do chocolate, esse também é próprio, né? Vocês podem ver pela simplicidade, eu não tinha muita peça legal para construir uma central de bombeiros, aí eu fiz o que eu pude, baseado no estilo da minha cidade, mas aí vocês podem ver que é até um pouco mais baixo, pela escassez de peças que eu tinha. Aqui foi uma das primeiras adaptações que eu fiz, baseado num 3 em 1, que é do Pet Shop, e eu transformei numa fachada mais elaborada, que eu criei esse personagem aqui, que tem até os olhinhos que se movimentam, mudam de lado. Foi um dos primeiros personagens que eu criei nesse estilo, tá? E aí eu tô povoando aos poucos minha cidade com isso, mas a parte de cima é totalmente original, que eu criei um segundo andar mais clássico, mais de cidade antiga, e o topo é uma área envidraçada, mais natural. Esse aqui é o mock que a gente adaptou, também contei com a ajuda de Pedro para fazer esse aqui, baseado também nesse mesmo set 3 em 1, e que ele tem alguns elementos que inspiraram, né, algumas coisas que eu repeti, mas 90% é novo. E aí tem um detalhe aqui, ó, desse primeiro piso, ficou bem legal. A fachadinha, a placa que eu não sei porque tá virada, mas eu vou corrigir aqui para vocês verem, que tem um coraçãozinho ali, e tem um estilo mais clássico. Aqui é uma adaptação que não tá pronta ainda, mas aí eu uso um set de salão de beleza da linha Friends, tá? É um set bem baratinho que eu comprei na época por R$120 na promoção e consegui construir essa parte da esquerda. E o resto é construído com peças de Classic mesmo, peças de outros sets que eu fui misturando e criando. Esse é um mock totalmente original também. A parte de baixo eu inventei aqui numa ideia maluca que eu tive e criei meio que uma loja de hortifruti. E essa parte cinza superior, esse telhado bonitão aqui, classudo, foi criação de Pedro, que estava comigo no dia que me ajudou a criar. Tá? Esse Love Mock é baseado em algumas referências que eu peguei e tal, mas também é uma criação original. É uma casa com uma loja embaixo, né? É o que eu estou tentando criar na minha cidade, que é uma tendência do que eu acredito de uma cidade mesmo, que a cidade tem que misturar a área residencial e comercial para a gente não ver aquelas cidades mortas, vazias, no horário em que as pessoas estão trabalhando, né? Ficou bem interessante e eu trouxe esse conceito para minha cidade. Aqui eu montei uma pequena adaptação, tá? Pequena mesmo, a maior parte é conservada do site da Casa do Doutor Estranho, desculpa. E foram pequenas adaptações, 3 cada, mudei algumas coisas, fiz alguns adornos, mas tem muita coisa desse set em si. Aqui é uma ampliação da loja de brinquedos, um set também simples, 3 em 1, que eu ampliei o andar e fiz uma estrutura nova de janela para cima, porque não tinha as cores corretas para replicar, nem a cor correta para o segundo andar. Mas eu gostei, eu acho que trouxe um elemento bem legal da gente ter uma segunda cor no segundo andar, trouxe vida, e aí ficou uma esquininha formando com essa adaptação de um set do Hidden Side, do restaurante do Diner do Hidden Side, tá? Que é o Bar do Camarão. E aí eu usei o camarão para compor essa estrutura aqui, esse poste da sinalização da loja, e botei esse quiosquezinho aqui de hambúrguer, de cachorro quente, para compor o cenário junto. E aí a adaptação da parte superior e tal também criação minha, usando algumas técnicas que eu testei, outras que eu aprendi, outras que eu pesquisei,
mas a maior parte de criador de cabeça mesmo, sem muita referência, tá? E aqui também não integrado, do mesmo jeito que o set do Ninjago não está integrado, eu botei aqui só porque eu queria expor esse set nessa linha da minha cidade.